Pois é, pessoal, após o resultado da eleição, o Oswaldo já falava sobre isso aqui, mais violência, né? Um homem morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas ao serem baleadas. De acordo com a polícia, o homem saiu atirando aleatoriamente. Testemunhas disseram que ele teria gritado o nome de Bolsonaro no momento do ataque. Antes disso, uma mulher sacou uma faca para apoiadores do PT e foi contida pela PM. Essa confusão ocorreu, Alessandra, durante a apuração, ainda estava aqui no programa, na hora do Itatiaia Não Perde Voto, na Praça da Liberdade, aqui em BH. Pois é, gente, que esse tipo de ocorrência trágica mostra pra gente é que há um longo caminho aí pela frente de pacificar o país. E por um lado, Lula teve a maior votação de um presidente na história do país, com mais de 60 milhões e 300 mil votos, mais de 58 milhões de pessoas votaram em Bolsonaro. O desafio agora é conciliar essas duas metades. E há perfis, gente, muito distintos nesses lados, como as pessoas mostraram ao longo dos últimos dias. Para falar sobre esse grande desafio pela frente, a gente conversa ao vivo agora aqui no Itatiaia, agora com o cientista político e diretor do Instituto Quest, Felipe Nunes. Felipe, boa tarde para você. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Júnior, e boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Boa tarde, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Felipe, eu quero começar falando um pouquinho dessa pacificação, né? A gente trouxe esses casos trágicos que aconteceram aqui em Belo Horizonte, enfim, com motivação política, pelo menos é a informação que a gente tem até o momento. Qual o tamanho desse desafio, hein, Felipe, para pacificar esse país? Você acredita em uma situação mais complicada ou a Copa talvez possa ajudar? Um caminho de melhora nesses sentimentos mais raivosos aqui no país? Não, eu acho que o desafio é enorme, Júnior. O que a gente observou ao longo dessa eleição foi a intensificação da polarização que vem se desenhando no Brasil há alguns anos. O Brasil, que já era um país polarizado politicamente desde 1994, com o PT e o PSDB duelando, né, em relação a essa disputa presidencial. Essa polarização política se transformou numa polarização social, a gente começou a ver a sociedade se dividindo, até que em 2018 a gente chegou ao maior nível de polarização afetiva. O que é isso, Júnior? É a polarização quando as pessoas não se tratam mais como adversárias, elas passam a se tratar como inimigas. E isso, obviamente, tem consequências, porque estudos da ciência política no mundo inteiro mostram que, diante de um cenário de polarização afetiva, a tendência é que a gente veja aumentar valores autoritários e valores de violência, né, de concordância com questões de violência. Acho que a gente está vendo isso a olhos nus aqui no Brasil. Há muitos casos, esse que vocês acabaram de reportar é um deles, mas houve outros tantos. Então, eu acho que essa eleição ela ampliou esse abismo de duas visões de mundo muito diferentes, legítimas. Né? Dentro da democracia, é normal que você tenha essa diferenciação. O problema é que quando essa diferenciação vai para o campo da afetividade, como eu disse, a gente começa a ter mais violência. Então, o desafio que o próximo presidente, o Lula, tem pela frente é enorme. Ele começou a fazer gestos nessa direção ontem com o seu discurso, mas a sua ação vai ter que ser muito mais eloquente do que só as palavras para conseguir unificar o Brasil de novo. Ô Felipe, essa unificação, ela passa por campos bem distintos, né? E as pesquisas que a gente acompanhou, muitas delas feitas pela Quest nos últimos dias, mostram esses campos que a gente está falando. A gente tem mais mulheres de um lado, mais homens do outro, a gente tem mais católicos de um lado, mais evangélicos do outro. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses dois perfis e por que esse desafio é grande, porque esses perfis estão bem delimitados, né? Alessandra, esse tema é perfeito, quer dizer, nunca foi tão necessário olhar para o resultado da eleição sob uma perspectiva sociológica. Quem estava disputando a eleição ontem não era o Lula e o Bolsonaro, eram duas visões de mundo diferentes, né? Que estão representadas tanto nas descrições sociais, ou seja, como você muito bem disse, mulheres e homens votaram diferente, evangélicos e católicos votaram diferente, pobres e ricos votaram diferente, Nordeste e Sul votaram diferente. Mas é mais do que isso. Quando a gente aprofunda, e eu sempre defendo isso, Alessandra, você sabe disso muito bem, as pesquisas não servem apenas para contar a história da corrida de cavalos. Quem está na frente, quem está passando, quem está passando. As pesquisas têm um papel fundamental de compreender a cabeça, o humor, os sentimentos do eleitor. E a gente fez isso ao longo da eleição, mostrando, por exemplo, Alessandra, que o Brasil se unifica em duas pautas. Todo mundo, independentemente se é eleitor do Lula ou do Bolsonaro,
é a favor da redução da maioridade penal e todo mundo, independentemente se é eleitor do Lula ou do Bolsonaro, é contra a facilitação à compra e posse de armas. Esses são os temas que unificam o país. Há outros, no entanto, que dividem, e dividem absurdamente, como é a questão do aborto, como é a questão da demonstração de pessoas do mesmo sexo afetiva, demonstração afetiva de pessoas do mesmo sexo em público, a questão da privatização, a questão do papel do Estado na economia. Ou seja, o Brasil hoje vive um processo de polarização que está enraizada sociológica e politicamente na sociedade. E isso, para mim, Alessandra, é a garantia de que o bolsonarismo não acaba com a derrota do Bolsonaro ontem. O bolsonarismo é um movimento que unifica valores, atitudes e preferências à direita, e esse é um movimento que vai perdurar por muitos anos na sociedade, como tem sido no caso da esquerda, em torno ali do lulismo, né? do agora futuro presidente Lula. Então, a sociedade está dividida, está polarizada, e isso tem consequências, sim, sobre o que a gente vai ver daqui para frente. Ô Felipe, você dizia aí na hora que começava a falar sobre as pesquisas, que a pesquisa não tem o objetivo apenas de mostrar ali quem está na frente, quem está atrás nessa corrida de cavalos que você chamou, né? Mas é lógico que os números, né, que apontam ali qual que vai ganhar, qual vai ficar em segundo, qual vai ficar em terceiro, esses números são importantes e são os números que nós da imprensa colocamos lupa e são os números também que os eleitores colocam lupa, né? E no primeiro turno, algumas pesquisas acertaram uma tendência, mas ficaram muito fora da margem de erro no acerto numérico. Nesse segundo turno, e aí eu queria muito fazer essa pergunta para você, por você ser o diretor da Quest, com esse modelo chamado Likely Voter, me corrija se eu estiver errado, que é um eleitor provável, né? Eu queria entender qual que foi esse processo, como é que esse processo funciona e se você está satisfeito, porque a partir desse modelo, a Quest acabou cravando o segundo turno. Ô, Júnior, eu te agradeço muito a oportunidade de falar sobre isso. É isso mesmo, né? A gente, além de diretor da Quest, sou professor da universidade, estou sempre interessado, claro, em ter a melhor informação, a informação de mais qualidade, até para entender, né, a sociedade brasileira. E o que a gente viu no primeiro turno foi um fenômeno até que é necessário ser corrigido, às vezes, aí na imprensa. A gente superestimou, todos os institutos, todos eles, nós superestimamos o voto do Lula quando a gente compara com os resultados totais e a gente cravou o resultado do Bolsonaro. Se você olha os dados da Quest, do IPEC, do Datafolha, do IPESP, do MDA, você vai ver que todo mundo deu aproximadamente 33%, 34% do que o Bolsonaro teve no primeiro turno, mas todo mundo deu o Lula acima do que aconteceu nas urnas. Todo mundo dava, eu, por exemplo, estimava o Lula com 7 pontos a mais, o Datafolha chegou a estimar 10, o IPEC 12, o Atlas, por exemplo, 15 pontos a mais. Por que isso é importante? O que a gente percebeu, Júnior, é que a abstenção foi fundamental para esse descompasso, para essa superestimação do Lula. O eleitor do Lula dizia que ia votar, mas não foi votar. O que a gente fez imediatamente, Júnior? A gente desenvolveu um modelo que é conhecido nos Estados Unidos como um modelo de likely voter, em que você pondera a chance do eleitor ir votar. Quando você pondera isso, você desconta o efeito, esse que eu comentei no primeiro turno. E os resultados do likely voter são muito interessantes porque, de fato, eles servem como prognóstico. Nesse caso, sim, e a Quest conseguiu trazer um prognóstico preciso, 51 a 49. A gente até foi muito criticado na última semana quando mostramos essa aproximação do Bolsonaro com o Lula. Muita gente duvidava disso e o resultado da urna confirmou esse processo. Ou seja, Júnior, daqui para frente não dá... Perdão. Daqui para frente não dá mais para fazer pesquisa sem considerar o peso que a abstenção tem sobre as estimativas finais. Por quê? Porque o que a gente está vendo é que esses 20% aproximadamente que deixam de votar fazem a diferença na hora da estimativa final. Não é só a voz do jornalista que está ficando ruim, não. Do cientista político também já está indo embora, né, Felipe? A eleição cansa todo mundo, né, Júnior? Eu falei um bocado nessa eleição. E é importante prestar conta sempre e falar para o público. Afinal de contas, o nosso trabalho é público, né? Então, esse escrutínio é sempre importante, mas a voz vai falhando. Felipe Nunes, ele é diretor do Instituto Quest, que faz pesquisas aí, e eu repito, e é importante a gente citar, porque as pesquisas foi tão criticadas, né, no primeiro turno, que